Eu encontrei o melhor guia que mostra a transformação dos códigos em SQL para o Pandas no Python. Dificilmente você consegue encontrar um material tão completo como esse que eu vou mostrar para vocês aqui, e vou fazer um react em cima desse material, passando por todos os códigos, e esse vídeo aqui ele vai ficar bem completo, porque também no final eu vou disponibilizar para vocês como que vocês conseguem ter acesso a esse mesmo material. É uma espécie de guia de bolso para você conseguir utilizar no dia a dia, tanto no seu estudo, ou tanto se você já está trabalhando na área, se você conseguir usar no dia a dia, também vai te ajudar bastante. São exemplos práticos de comandos que são feitos em SQL e como que seria esse mesmo comando no Python com a biblioteca Pandas. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. O guia, ele tem exatamente esse nome, né? From SQL to Pandas. Quando você coloca o from, já remete ali um pouco do SQL, eu achei bem criativo. E quem fez a publicação dele foi Usual Gold Vadebonia, eu acho que é assim que pronuncia, tá? Eu não sei nem qual é a nacionalidade dele, mas muitos dos conteúdos, até inclusive que eu consumo no dia a dia, são estrangeiros. A gente tem muito mais variedade de conteúdo e de informação fora do país do que no Brasil. Embora eu veja também esse movimento crescendo bastante, né, da produção de conteúdo técnico, de dados e de programação em geral, mas lá fora ainda é muito mais forte do que aqui. E aí, aqui, esse guia, ele mostra, são 33 páginas, e ele mostra aqui o resumo do que a gente encontra dentro desse guia. Primeiro, a gente tem aqui os comandos de mostrar todas as colunas, mostrar somente uma coluna, os comandos mais simples ali, inicial, dentro do SQL, né? Filtrar linhas, mostrar somente algumas linhas, tirar a duplicidade de valores, contar os valores sem as duplicidades, a estrutura da tabela, muito importante, agrupar, ordenar, contar valores únicos, apagar linhas, fazer até o join, que é algo muito usado no dia a dia. É impossível você usar SQL sem fazer junção de diferentes fontes de dados. É impossível você conseguir montar uma análise muito grande, muito completa, sem essas informações. Então é algo que também é bem usado, e a gente vai ver a diferença de como é que é feito no Pandas e no SQL. E eu também vou pedir para vocês que comentem aqui qual dos dois vocês acharam mais fácil também, de acordo com aquilo que eu vou passando aqui no vídeo, tá? Também vamos ver como é que faz a junção de todas as colunas, junção de alguma coluna específica, adicionar ou remover ali colunas, e até a parte de renomear também. Então vamos lá. A primeira parte aqui, como eu falei, é a parte mais simples, né, do projeto, é a parte de mostrar os dados. Então no SQL a gente usa ali o select asterisco from e o nome da nossa tabela, que inclusive aqui está com o DF, que seria o data frame, né, que é a linguagem utilizada no Pandas e no Python. E aqui o mesmo resultado, né, que seria aqui as duas colunas, para o Pandas. No Pandas a gente vai fazer aqui a importação da biblioteca e está criando aqui um banco de dados, né, uma tabela com alguns valores. É claro que esses valores ali, eles são próprios para poder gerar essa informação. No dia a dia a gente não cria isso, né? Isso geralmente já está alimentado dentro de uma tabela. E aqui a gente chama o data frame, puxa esses dados para lá. O comando em si, que é o mesmo no SQL para poder mostrar os dados, é o print. Então o print df, ele mostra aqui uma linha de código, a gente consegue ter os mesmos resultados. Então já avançando aqui, como é que a gente consegue selecionar uma coluna específica no SQL? A gente tem lá select, o nome da coluna, de onde ela vem, o nome da tabela. Aqui tem um comandinho de como é que cria essa tabela, então você consegue ver também a parte de criação e inserção dos dados no SQL, e a parte de criação e inserção dos dados ali no Pandas também, que é o mesmo que estava no outro código. Aqui dentro do select, né, se eu quiser saber exatamente só uma coluna no Pandas, a gente vai botar aqui o print, o df e o nome da coluna entre conchetes. Então aqui também tem o mesmo resultado. Importante falar que aqui no Python a gente traz também aqui automaticamente, né? Esse aqui é o dado que está na tabela, mas esse aqui é o index, né? Toda linha dentro da tabela ela tem um index, e a gente pode utilizar esse index até poder fazer alguma referência se a gente quiser. Então esse dado aqui não está na tabela e esse dado aqui está na tabela. No select ali a gente não tem esse index no output, né? Então a gente acaba visualizando só os dados de fato. Já avançando aqui para poder a gente conseguir trazer mais colunas do que a gente queria inicialmente. Só quero pegar algumas colunas específicas, não quero trazer todas. Como é que eu faço isso no SQL? Os comandos de criação vão estar exatamente iguais aqui, né? Vocês vão ver tudo mais. Só que aqui agora a gente adicionou uma nova coluna que não tinha no script anterior, que acho que é o último nome. Então se eu voltar aqui, ó, a gente só tinha o código e o nome.
Agora no SQL eu tenho aqui o último nome também. E já no Pandas, se eu quiser adicionar uma outra informação, eu boto simplesmente aqui o df, abro o conchete, boto o nome que eu quero e eu boto depois ali os valores que ele vai receber. E no final das contas a gente acaba tendo essa tabela aqui. Agora já o comando para poder trazer esses dados ali, somente dessas colunas específicas, a gente usa aqui o print também, o df e, importante, toda vez que a gente vai passar mais de uma coluna, a gente utiliza 2 conchetes. Então, ao invés de 1, a gente vai utilizar 2. Se eu for usar 3 colunas, eu não vou passar 3 conchetes, tá, pessoal? São só 2 conchetes, de fato, para você passar mais de uma, especificamente. Então, no final das contas, a gente acaba trazendo o mesmo resultado ali. Avançando um pouco mais, como é que a gente consegue filtrar os dados ali dentro das tabelas? Então, eu tenho aqui no select o comando where, um comando também muito usado no dia a dia para você conseguir filtrar os dados. E o pandas, a gente consegue colocar aqui, primeiro, o df, abre conchete, o df novamente, que é o nome do nosso data frame, passa exatamente a coluna e a condicional, que seria o igual a 2. Importante falar que no Python, o igual, né, que no SQL é só um igual, no Python ele é utilizado 2 vezes esse sinal, então por isso que aqui é igual a 2. Mas se eu quiser trazer somente algumas linhas, né? Só quero trazer ali as primeiras linhas, ou uma linha daqueles dados, eu não quero trazer todos os dados, só quero ver como é que está o meu data frame, minha tabela. No SQL eu vou fazer um select asterisco e vou botar ali o limite 1. E no Pandas a gente faz ali o ponto head 1, bem simples também, bem direto, objetivo. Se você já teve o mínimo contato do Python ali, impossível você nunca ter usado esse comando. E agora, se eu quiser trazer valores únicos, eu quero trazer valores únicos, e como é que eu faço isso no Python e no SQL? No SQL a gente tem o distinct, com o nome da coluna que eu quero trazer, então se eu tiver 3 vezes o mesmo valor, e eu uso distinct, eu vou reduzir isso. Se eu faço no Python, eu faço o ponto, nome da coluna, df, ponto, nome da coluna, ponto, unique. E aí, o unique é uma função que retorna um valor único. E toda vez que eu uso uma função, seja ela no Python, que é muito comum, mas também existem funções em SQL, a gente precisa passar ali entre parênteses para poder indicar que aquela função ela vai executar alguma coisa. E aí até o próprio print, né, que é uma função para poder imprimir um resultado, ele também precisa ter o parênteses, por isso que a gente tem o parênteses ali. Importante falar, né, que quando a gente tem uma função, a gente pode passar um dado nessa função ou não. Nesse caso aqui, o print, a gente está querendo imprimir alguma coisa, então a gente precisa passar qual é o dado. E qual é o dado? É exatamente aqui essa coluna que é cust id, apenas de forma única, sem duplicidade, e de onde ela vem, do data frame chamado df. E se eu quiser contar a quantidade de valores sem duplicidade? Imagina que eu tenho na tabela ali, no caso aqui, a gente tem aqui, ó, por exemplo, 10, 20 e 10. Eu quero trazer quantos valores sem duplicidade. No caso seriam 2, né? Serão o 10 e o 20. O 10 aparece 2 vezes, a gente só vai contar ele uma vez. Dentro do SQL a gente usa o select, count, entre parênteses a gente vai botar ali o distinct e qual é a coluna que a gente quer tirar a duplicidade. O retorno vai ser 2. No Pandas, a gente tem aqui a mesma estrutura e a gente vai usar também ali o print.custID, que é o nome da coluna, .n unique. Então a gente vai botar aqui o n na frente para poder trazer essa informação. E se eu quiser contar a quantidade de valores que a gente tem na tabela? Dentro do SQL acaba tendo um pouquinho mais de complexidade visual, vamos dizer assim, não vou falar que é uma quantidade de dificuldade, né? Mas não é isso, é mais visual, e o Python ele vem justamente para poder simplificar, conseguir trazer os mesmos resultados com menos código, com você digitando menos vezes, vamos dizer assim, né? Então dentro do SQL a gente tem o select, count, um asterístico, e aí ele já traz aqui entre parênteses o select, que vai contar a quantidade, o select count from information schema .columns, e aí precisa botar aqui exatamente o nome do banco de dados, o nome do esquema. Para quem não sabe, esquema ele é algo que talvez não é tão falado no dia a dia, mas ele é uma espécie de tema sobre aquele banco de dados. Então você pode ter um banco de dados chamado ali, sei lá, o financeiro. Dentro do banco de dados você pode criar esquemas. O que são esquemas? Esquemas são segmentações daquele banco de dados. Então você pode botar, sei lá, financeiro, e dentro dos esquemas eu vou botar contas a pagar. Vai ser o nome de um esquema.
Todas as tabelas que vão estar ali dentro estão associadas ao setor de contas a pagar e de certa forma está associado ali ao setor financeiro. Eu posso ter um outro esquema lá para poder trazer uma outra segmentação. Cada empresa pode usar uma regra. Importante falar que às vezes esse esquema ele é utilizado para a gente segmentar. Se aquela tabela é uma tabela de carga, se aquela tabela é uma tabela de produção, então geralmente também é utilizado para isso, tá? Então vai da forma como você for trabalhar e das boas práticas que estão sendo aplicadas na empresa. Geralmente existe uma pessoa responsável por poder criar esse padrão. E dentro do Python a gente tem ali o df.size. Apenas simples, direto, df.size, a gente consegue constar quantos valores a gente tem, né? Então, estou falando aqui quantos valores. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? É dessa forma que a gente consegue fazer. E se eu quiser agora entender como que é a estrutura de uma tabela? Dentro do SQL a gente tem aqui o desk table e bota aqui entre aspas o nome da tabela. E aqui vai trazer qual é a coluna e qual é o tipo. Se ele é numérico, se ele é texto. E vai explicar também que ele é uma coluna. Dentro do Python a gente tem o df.info e abre parênteses ali, fecha parênteses. Ele já vai trazer aqui a coluna, o index. Ele vai trazer ali se ele pode ser nulo ou não, pode estar vazio ou não, e qual é o tipo, se ele é inteiro, se ele é texto, se ele é um objeto, tudo mais. Todos os tipos que a gente tem dentro do Python. Mas agora eu quero trazer algo um pouco mais avançado e já partir aqui para as fórmulas, né? A parte estatística, tanto do SQL quanto do Python. E eu quero trazer aqui as principais métricas, que é a quantidade. Então no SQL eu vou contar quantas eu tenho aqui na coluna age, que é a idade. Eu tenho a média, então se eu quiser saber a média de algum valor, por exemplo, eu vou botar o AVG, eu tenho o desvio padrão, eu tenho o mínimo, eu tenho o percentil, eu tenho o percentil 25, eu tenho o percentil meio, tenho o percentil 75, eu tenho o max, alguns dos códigos que são ali voltados para a parte estatística. Isso dentro do SQL. E agora no Python, eu posso simplesmente colocar aqui um df.describe e eu já trazer aqui todas essas métricas. Então é muito menos linhas. E aí, pelo que vocês estão vendo até agora, o Python é mais simples, o SQL é mais simples. O que vocês estão achando? Comenta aí. Agora, uma outra coisa também que é importante e que é usada muito no dia a dia é o agrupamento. Então eu quero trazer algumas colunas. Essas colunas eu preciso fazer algum tipo de conta e tudo aquilo que eu não contabilizo, tudo que é texto ou que é uma dimensão que a gente acaba chamando, né, uma coluna de dimensão categórica, de categoria, né, a gente agrupa ela. E para poder fazer isso, dentro do SQL a gente usa o nome da coluna que a gente quer agrupar, que seria, e bota aqui dentro do comando group by. Então eu vou usar um dado aqui que ele é contável, então vou fazer um somatório aqui de uma coluna chamada população. Aquilo que eu não vou somar seria o gênero aqui, né? Ele vai precisar estar aqui dentro do group by. Importante falar que aqui só faltou a vírgula também. Ah não, a vírgula tá aqui. Então tá tudo certinho, o comando tá certinho. E aí dessa forma a gente tem ali, ó, M e F, né, de masculino e feminino, 1 e 2. E no Pandas a gente tem ali o data frame que foi criado e tudo mais. A gente vai usar o df.groupby e vai abrir parênteses e vai passar o nome da coluna que a gente quer agrupar e vai botar o ponto sum para poder somar todas as outras colunas que tiverem. Então se tivesse outras métricas ali dentro, outras métricas a gente conseguiria somar também. E eu preciso também fazer a ordenação, trazer os dados de forma ordenada. Para poder eu fazer isso no SQL, eu uso o comando orderby. Para poder eu fazer isso no Python, no Pandas, eu uso df.sort_values e preciso dizer aqui entre parênteses qual é a coluna que eu vou fazer a ordenação. Então eu quero ordenar pela data, eu quero ordenar pelo um valor, eu quero ordenar no caso aqui pelo ID, que seria o código ali. E se eu quiser ordenar por mais de uma coluna, a gente usa a mesma estrutura, separada aqui por vírgula. Então eu vou usar aqui o sort values, ID, vírgula, e vou botar o nome de uma coluna e depois vou botar o nome da outra. Importante falar que aqui dentro do comando também sort, né, que é o comando de ordenação, a gente não precisa utilizar dois parênteses como foi utilizado, por exemplo, naquele outro comando que eu mostrei para vocês. E para poder eu contar valores únicos e ordenar por esses valores únicos, no SQL eu vou usar o group by, ele que eu vou botar sempre as colunas que não estão sendo contadas, e eu vou ordenar pela quantidade e eu preciso dizer aqui que ele é de forma decrescente
ou não necessariamente é obrigatório, né? Ou eu posso botar também aquele de forma crescente, né? Do maior para o menor, do menor para o maior. Eu posso fazer essas duas variações. E no Python eu simplesmente boto aqui df.values _count e ali abro e fecho parênteses. Chegou a hora de fazer agora a remoção de algumas linhas. Para poder fazer isso, eu vou fazer a inserção dos dados, como estão aqui, e vou aqui fazer o distinct, né? Então eu quero apagar algumas linhas que estão duplicadas. Só vou usar o distinct e vou botar um asterisco aqui porque eu quero tirar a duplicidade de todas as linhas. Então, se a linha inteira estiver igual, aí eu vou fazer a redução. Já no Pandas, eu uso o comando df.drop_duplicated. Mesma coisa aqui também, vai considerar todas as linhas e vai comparar essas linhas para poder tirar a duplicidade. Agora eu quero fazer a remoção das linhas duplicadas apenas por uma coluna específica. Então, se aquela coluna tiver o mesmo valor, aí sim eu apago. Olha a diferença do comando em SQL para o comando em Python. É gritante a quantidade de caracteres a mais que a gente tem que digitar. Então aqui eu tenho delete from, o nome da tabela, e vou botar aqui using, e vou abrir parênteses, e vou criar aqui uma outra consulta, né, uma subquery que a gente chama. Inclusive eu gravei um vídeo sobre subquery, o link vai estar aqui em cima, depois você vai lá, clica e assiste, para que você entenda um pouco mais sobre esse tema. E aqui eu tenho select, eu tenho uma coluna, uma outra coluna, e aqui eu começo já a usar um pouco mais de comandos avançados, né? Eu preciso usar aqui o qualify para poder rodar o número de linhas, ordenar ali pela partição, inclusive, depois ordenar pelo ID de forma decrescente, colocar ali o igual a 2. E aí depois eu faço um filtro aonde a tabela 1, né, o delete ali do ID, ele é igual o T2, que é a segunda tabela, que é o subselect, é igual ao ID. Então, quando eu tiver mais de um ali, no caso tem um 2, aí ele acaba apagando. E aí também considero ali o nome igual a outro nome, que são as outras colunas que eu quero ajustar. E aí sim, no caso do Python, eu só simplesmente uso df.dropDuplicated subset ID. Simples quanto isso. É uma diferença muito grande. O Python, inclusive, ele veio para poder facilitar um pouco esse trabalho. Quer dizer que o Python é melhor que o SQL? Não necessariamente. Para algumas coisas, sim, a gente tem escrita muito menos escritas, tem muito mais possibilidades com o Python, mas para quem quer se desenvolver dentro da área de dados, não saber SQL é uma grande perda, porque nem todo mundo utiliza Python, nem todas as empresas utilizam Python. Se você quiser aprender mais sobre SQL, tem uma formação completa dentro da plataforma, também tem uma formação completa de Python. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição para você conhecer um pouco mais. As pessoas que estão estudando lá estão tendo bastante resultados, estamos recebendo bastante feedback positivo. Link vai estar aqui embaixo, confere lá, vale super a pena. E já num comando que é o comando mais utilizado no dia a dia, o comando que não tem como você não utilizar, é o inner join. No SQL, ele acaba tendo ali um select, inner join eu preciso especificar qual é a minha chave, qual é a minha coluna que é comum entre duas tabelas, e no Pandas eu faço ele utilizando um merge. Então eu tenho aqui as mesmas estruturas, né, duas tabelas criadas e tudo mais, e aqui eu uso pd.merge, vou botar aqui o nome da tabela 1, o nome da tabela 2, vou especificar qual é a chave também, que é o ID, e vou explicar e vou passar, né, para o Python que é um inner join. Inner join significa que obrigatoriamente os campos, né, aquela chave, ela precisa estar contida dentro das duas tabelas. Então, se uma tem o código 1, como está aqui, e a outra tabela também tem o código 1, aí ele dá a junção e traz o resultado. Agora, uma tem um 1 e a outra não tem um 1. Esse registro não vai aparecer porque o mesmo número não está nas duas tabelas. A mesma coisa também para poder a gente utilizar o left, que é, eu quero trazer tudo de uma tabela que não necessariamente está na outra. Então eu quero fazer a junção para poder trazer, e quem tiver na outra, né, se eu tenho um código 1 em uma tabela e tenho um código 1 em outra, se esse código ele tiver, aí me traz as colunas referentes que estão nessa tabela e que não tem na minha tabela principal de origem, para poder eu conseguir mostrar meu resultado. E aí, nesse caso aqui, eu tenho aqui a primeira tabela, que é o código 1, Joe, 2, Jack, 3, Paula, e eu tenho a tabela 2, que é o código e a idade. Então, esse mesmo código aqui e a idade. E aqui dentro eu tenho 1, 2 e 4. Reparem que eu tenho aqui 1, 2 e 3,
e aqui eu tenho 1, 2 e 4. O 3 ele está aqui numa tabela e não está em outra. Então, se eu fizer um inner join, o 3 não vai aparecer. Agora, se eu fizer um left join, ele vai trazer tudo da tabela 1. Então, vai trazer 1, 2 e 3. E para os campos que tem, que é o 1 e 2, aí eu vou trazer aqui a idade, que seria 10 e 20. O 4 ele não vai trazer, porque a minha tabela de origem é a da esquerda, né? Por isso que é o left join. Tá? E no Python a mesma coisa, o mesmo comando que eu passei ali para vocês anteriormente, a única diferença é que ao invés de inner aqui, a gente coloca o left. E aqui no SQL, ao invés de inner, coloca o left. Ufa, chegamos aqui mais na metade do documento e para vocês verem como é um guia bem completo de como você resolve questões básicas de SQL e transformando isso para o Python. Aqui no caso é o right join, é a mesma função do left, só que ele inverte a ordem, então ele prioriza quem está na direita, né, a chave da direita aqui, não vou passar muitos detalhes sobre isso, comando exatamente o mesmo. O full join que traz todo mundo das duas, a mesma coisa aqui, nesse caso aqui a gente só usa o alter aqui como um indicador que está sendo considerado, e o cross join também, usa aqui o cross, mas exatamente a mesma estrutura. E agora eu quero juntar duas fontes de dados que têm a mesma quantidade de colunas. Então, para poder, ou eu quero trazer algumas informações específicas de uma tabela e eu quero juntar com uma outra fonte de dados. O union, ele vai ser usado dessa forma. Meu primeiro select, o nome da coluna que eu quero especificar, union all, o nome da outra coluna de outra tabela que eu vou juntar. No Python, a gente faz aqui o concat. Então, é o pd, def, né, igual a pd, concat, o nome da coluna que a gente quer especificar entre conchete, e aqui mais uma vez precisa abrir dois conchetes, que eu vou passar vou passar duas colunas, né? Então passar a primeira coluna, abro o conchete, passo a primeira coluna, vírgula, e aí eu boto a outra estrutura aqui também, fecho o conchete, e aí eu boto aqui para ignorar o index, tá? Então eu quero juntar as duas informações. Lembra que no Python a gente tem um index que vai começar no 0 e vai até a quantidade de registros que tiver, e a gente vai ignorar ele para poder fazer essa junção. Agora eu quero juntar tudo de todas as colunas. Eu quero juntar todas as colunas que tem, não uma coluna específica. Eu quero juntar todas para poder ter um resultado único, um dataset único. Eu faço aqui o select asterisco from, union all, mesmo comando. E aqui, no caso do Python, eu não preciso especificar ali qual é a coluna. Eu boto só o def1 e o def2. Tão simples quanto isso. E se eu quiser trazer ali a junção de duas colunas e tirar a duplicidade, no select eu posso fazer ali exatamente o select e não faço o union all, boto só union. E no pandas eu vou usar aqui o ponto drop duplicated no final do código. Quando eu faço isso, eu tiro a duplicidade. Então, se o mesmo registro estiver em duas fontes de dados, na hora de juntar isso, eu vou tirar essa duplicidade. Essa duplicidade que eu trouxe aqui para vocês é a duplicidade de uma coluna específica. Agora, se eu quiser tirar a duplicidade de todas as colunas que são iguais a todas as outras colunas que eu estou juntando, eu vou fazer exatamente aqui a mesma coisa, só que com um asterisco no SQL, e aqui no pandas eu vou tirar as colunas aqui do conchete e vou usar também ali o drop duplicated. Mas se eu quiser fazer agora a adição de uma coluna nova, no SQL eu preciso alterar a tabela e adicionar aqui uma coluna, por exemplo, aqui usando o comando add column, e aqui botando o nome da coluna e qual é o tipo. Depois eu preciso atualizar esse campo com os valores que eu quero passar, e aí, com isso eu vou ter o meu resultado. No pandas eu preciso fazer somente um df, colocar entre conchete o nome da coluna que eu quero, a coluna que não necessariamente existe, e boto igual e passo todos os valores. Também é um pouco mais simples, é um pouco mais rápido da gente executar isso. E eu vou deixar para vocês no final do vídeo um link para vocês baixarem esse aqui. Vocês não precisam ficar tirando print do vídeo ou coisas do tipo. Vocês já vão ter esse documento para vocês conseguirem utilizar no dia a dia ali e até poder olhar um pouco mais com detalhes, tá? E agora, se eu quiser apagar uma coluna específica no SQL, eu vou também dar um alter table e vou apagar uma coluna. Agora, no pandas, eu preciso usar aqui o ponto drop, abrir parênteses, passar o nome da coluna, passar ali o ASICS, que ele vai dizer ali se for 1 ou 0. Eu quero apagar um 1 significa que eu quero apagar uma coluna. O 0 significa que eu quero apagar ali uma linha específica. E eu preciso passar também o comando inplace igual a true. E por que eu preciso usar o inplace? Porque se eu não usar o inplace, eu vou só trazer aqueles dados ali apagados naquela minha consulta. Se eu for depois lá e fazer um select novamente no meu DF, ele não vai ter apagado os dados. Não preciso dizer um inplace para poder definitivamente ir lá e remover
esses dados. Agora, se eu quiser apagar mais de uma coluna, né, especificamente, eu vou botar aqui no SQL o alter table, o drop column e vou separar por vírgula ali o nome da coluna. Já no Python eu faço a mesma coisa também, separo por vírgula ali, mas dentro do colchete também não tem muito mistério em relação a isso. E eu posso ainda também renomear uma coluna, que dentro do SQL eu vou usar o rename column e botar o nome da coluna atual, o to, e botar um novo nome. Depois eu vou ver aqui exatamente como é que ficou a tabela com o meu desk table. E no Python eu vou usar o df.rename columns, abro o colchete ali, coloco o antes e o depois. E novamente preciso passar um in place para poder mudar de fato na estrutura da tabela. E se eu quiser renomear mais de uma coluna, no SQL eu preciso executar esses comandos de forma separada. Então eu preciso dar um alter, depois dar um outro alter para outras colunas. No Python eu posso fazer isso na mesma linha. Eu passo aqui o columns, boto aqui o nome de uma coluna, o nome antes e depois, né? Separo por vírgula e coloco o nome da outra também aqui antes e depois. É um pouco mais direto também essa questão de renomear as colunas. E com isso, pessoal, eu já deixo aqui o agradecimento para o Uswal, que o link também do LinkedIn dele vai estar aqui na descrição, onde ele fez essa publicação. Eu achei muito interessante, para mim um guia mais completo, e eu me senti na obrigação de trazer para vocês esse conteúdo, porque ele pode ser muito útil. É um baita resumo de como você pode usar os códigos que são utilizados no SQL, tanto no SQL quanto no Python. Como você consegue fazer isso? Pode ser que dependendo da empresa que você trabalha, você precisa usar uma linguagem ou outra, então é importante você ter esse conhecimento. E se você gostou desse vídeo aqui, curte para poder entender que faz sentido. E se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse também, digam aqui no comentário que eu vou trazer. Tá bom? E para você ter acesso a esse link, eu vou deixar esse documento no Google Drive, com um link também que vai estar aqui na descrição para você clicar lá e baixar e ter esse teu guia de bolso. Espero que tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!